Pronto. Então, hoje é dia 12 de janeiro de 2021 e eu fiz essa chamada aqui porque em dezembro eu fiz a chamada da Vila 11, da criação da associação e desde então a gente já vem caminhando, esse processo está sendo muito rápido. Aliás, como todos os processos esse ano que tiverem a favor dessa mudança que está sendo essencial a gente fazer, eles serão muito rápidos. A princípio, né, tudo indica, pelas conjunturas e pelas urgências, eles serão muito rápidos. E então a gente chegou rapidamente a um número de pessoas acima da capacidade dessa primeira terra que a gente está ali comprando para virar a associação da Vila 11. E essa limitação da terra não pode ser a limitação dessa energia das pessoas de fazer a mudança. Então, esse convite aqui é para abrir espaço para criarmos aqui juntos uma rede colaboradora de vilas. Existem muitas vilas já ativas, algumas foram iniciadas e estão até hoje aí se criando, outras elas se iniciaram e se findaram, outras não chegaram a iniciar, mas tiveram, né, esse momento de querer fazer esse movimento e tudo isso tem sido aprendizagem para todos nós, essas experiências anteriores. E essa nossa experiência atual, ela também vai estar aberta para ser um processo de troca rica para uma rede colaboradora. Essa colaboração mútua, né, que vai vir entre todos, ela pode ter vários aspectos, vários pontos. Um deles é de iniciadores, de iniciadoras. Então, o que é um iniciador, uma iniciadora? É aquela pessoa que traz, que elabora, que traz para o mundo essa possibilidade de, nesse caso, de iniciar uma vila comunitária. No nosso caso aqui está sendo muito rico e já é uma coisa muito bacana de compartilhar, é que eu sou a iniciadora desse projeto da Vila 11 e eu não farei parte dele, no sentido, eu não vou morar na vila, eu vou fazer parte constante nessa troca, nessa relação, nesse apoio, na criação, na vizinhança. Então, eu estou bem presente e seguirei presente, mas a iniciação não precisa ser de alguém que vai fazer parte. Isso mostra uma coisa muito linda, porque ele concretiza a descentralização. Então, o iniciador não é dono. É muito diferente se eu, por exemplo, crio um condomínio e fico dona desse condomínio e aí agora começo a vender as propriedades, as parcelas desse condomínio e não faço parte, posso não morar lá, mas sou eu que estou administrando tudo aquilo, né? Não é assim que funciona quando você inicia uma vila. Você inicia, você dá toda a base que você pode dar para aquela vila, você sustenta, e aquela base que você dá é a que vai trazer associados. Então, é essencial que a base que você dá para iniciar uma vila é aquela que vai atrair as pessoas.
E aí você tem que ir deixando essa administração, essa criação, esse desenvolvimento na mão de todo mundo. Tem que ir equilibrando essa força iniciadora, que é uma força muito potente, que em algum momento você é dona do projeto, né? Você é dona você toma todas as decisões, você cria uma base, mas logo para entregar para que as pessoas que se juntaram por causa dessa base, então essa base contempla todo mundo, dali então surge toda a criação. Então é um rico processo de descentralização sem perder a responsabilidade da iniciação, a parceria e todas as conexões. Aí existe os fundadores. Os fundadores são aqueles que se associaram à iniciação, à iniciativa, que se associaram, então vão fundar o movimento, vão fundar a associação, vão realizar, vão concretizar, vão dar continuação a essa iniciativa. E agora de uma maneira múltipla. E aí depois fica o dia a dia dos moradores. E o dia a dia dos moradores é um processo que vai sendo sempre criado e atualizado conforme o dia a dia vai acontecendo. Então, existe existem ritmos diferentes, né? Existem processos diferentes, e essa rede que eu estou propondo aqui, que estou iniciando, né? Uma rede para, inclusive, convidar vilas que já existem, que são pessoas que vão poder trazer muita experiência. Fazendo essa pesquisa de como é que se faz legalmente uma vila, porque a gente pode fazer assim, alguém pode ter uma terra e falar, eu vou abrir a minha terra para outras pessoas virem morar aqui. E fazer tudo isso com um acordo individual, com um acordo, pode até ter um contrato, mas é um acordo que não entra numa legalidade. Então você faz ali um acordo, olha, a ocupação dessa terra eu proponho que seja dessa maneira, convido vocês a virem fazer essa criação aqui juntos, a construírem as suas moradias. A gente tem aqui um acordo de ocupação de sei lá quanto tempo, ou é como se tivesse um aluguel. Enfim, dá para fazer todos os acordos possíveis, sendo que uma pessoa que é proprietária inicia um projeto, e esse projeto vai atrair pessoas, e ali junto com essas pessoas vai se criar o que é que vamos fazer, independente de precisar legalizar uma associação, porque o proprietário pode fazer uma experimentação assim na terra, sem precisar reportar a nenhum cartório, né? Então, alguém pode ter essa iniciativa, que é uma iniciativa bem Era de Aquário. Olha, essa terra é minha e eu gostaria de compartilhar com outras pessoas, e aqui está toda a base dessa iniciativa, os princípios, a contenção e aí a abertura para a criação coletiva disso. E isso não envolve advogado, cartório. Esse é um processo que se dá entre pessoas que confiam nessa experiência e que querem viver, principalmente que eu quero viver essa experiência. Ah, mas você está correndo risco de, sei lá, o proprietário morrer e aí vem os herdeiros e expulsa todo mundo. Você corre esse risco mesmo. E isso pode, inclusive, prever riscos para fazer algum acordo ali, de algum contrato interno, que ele vai valer moralmente ou até eticamente. Mas eu não sei o quanto ele vai valer judicialmente. Mas são experiências que a gente está aqui na Terra
e que a gente pode investir. Tem tanta gente que investe na experiência de fazer uma faculdade que nunca vai depois realizar a profissão que estudou e investiu ali tempo, dinheiro, energia, né? Não foi tempo perdido, não foi dinheiro perdido, foi a experiência que você quis viver e você está colocando energia nessa experiência. Então, quando alguém pode iniciar uma vila dessa maneira, alguém pode iniciar uma vila dessa maneira que a gente está fazendo. A gente está comprando juntos essa terra e a iniciativa traz os princípios, traz um manifesto, as pessoas se juntaram e agora, depois disso, é todo mundo pensando juntos, baseado no princípio. E o princípio é deslocamento do eu, do que é melhor para mim. Eu gostaria de ampliar. A gente tem um princípio, por exemplo, que a relação é em 500 metros se constrói no máximo 75 metros quadrados. A cada 500 metros, no máximo, se constrói isso. Esse é o princípio, porque essa é uma boa equação para a iniciativa que é regenerar esse pedaço de terra. E você não vai regenerar se você priorizar a construção. Então, lá na frente, os associados podem falar, gente, vamos quebrar essa regra? Você não está quebrando, você não está ajeitando para construir mais. Por que você está construindo mais? Porque eu preciso de mais conforto interno. Então, agora você já está quebrando todos os princípios que era de regeneração dessa terra, de priorização dessa comunhão do ser humano com todos os outros seres sensíveis e que nos sustentam nessa rede da vida. Então, esses princípios, eles são princípios difíceis de serem quebrados, a não ser que você desmantele toda a associação, né? Então, eles têm que ser pensados, eles têm que ser acordados, e isso pode ser feito tanto de uma maneira informal como de uma maneira formal. A gente decidiu fazer de uma maneira formal, criando uma associação jurídica, um CNPJ, de uma associação, e aí já começa a implicar coisas muito interessantes. Uma associação, quando ela compra uma terra, não, é irreversível. Essa terra nunca mais pode virar proprietário privado. É irreversível. Essa associação ou sustenta essa terra por seu usufruto de acordo com a associação, ou se não tem mais ninguém que queira sustentar essa associação, se ela não faz mais sentido para ninguém, essa associação ela é doada para outra, essa terra é doada para outra associação. Ela não vai mais ser reversível à privatização da terra, o que é maravilhoso, porque a gente realmente está afirmando que a gente está acreditando que a melhor maneira de viver nessa terra é se relacionando com ela e não sendo proprietário privado dela. Então, essa é uma implicação de uma associação que faz com que muitas pessoas não tenham confiança de entrar nessa experiência. Porque quando você faz uma associação, nenhum dos associados é proprietário da terra. No nosso caso, a gente está fazendo dessa maneira como se fosse um clube, a pessoa tem um título, esse título te dá direito ao usufruto da terra, mas você não é proprietário, você não tem uma escritura dessa terra. Esse processo pode ser manejado e remanejado de várias maneiras. E você quer entrar nesse tipo de experiência. Existem pessoas que querem viver juntos, compartilhar uma terra e tudo mais, mas elas partem. Porque o que a gente está fazendo? A gente está vivendo um mundo que já terminou, que já se esgotou, que não dá mais para sustentar, ele não é mais sustentável. E a gente tem um novo surgindo, só que o novo é o que a gente não sabe ainda. E esse que a gente não sabe ainda dá muito medo. Então, o que a gente faz? Mantém um pé no velho e quer pôr só um pezinho no novo. Quando a gente mantém um pé no velho e no novo, corre o grande risco, como o Alexandre trouxe na nossa jornada dos princípios, corre um grande risco desses dois barcos irem se afastando e você criar uma cisão interna
e uma pressão muito grande interna. Então, por exemplo, se você quer ter o pé no velho e criar um condomínio, então você compra uma terra, você pode ser um iniciador ou pode ser um grupo de pessoas iniciando isso, compra uma terra, faz disso um condomínio, loteia toda a terra, faz essa terra virar área urbana, por mais que esteja a quilômetros da área urbana, por mais que não chegue correio, não venha lixeiro, tudo aquilo que a urbanidade nos apresenta, você vai criar uma terra urbana dentro de uma terra rural. Olha como revela onde está o nosso pé, né? Eu quero ir para o rural, eu quero para o coletivo, no meio do mato, mas eu quero ter a minha escritura do meu pedacinho de terra. E por isso eu pago o ônus de ser uma terra que vai agora ter todo o ônus de uma terra urbana. IPTU e as organizações os impostos e tal, e a maneira que se pensa aquilo, né? É minha propriedade. Então, se você começa, pensa comigo isso, né? Não tô condenando os processos assim, mas estou dizendo que vai ter que olhar para isso. Se você começa com uma terra onde cada um é proprietário do seu pedaço, onde você tem escrituras individuais, onde você paga imposto individual, fazer aquilo virar coletivo é uma contramão, é um conflito, porque eu pago o ônus do individual e também vou pagar o ônus do coletivo, e cadê meu bônus em tudo isso, né? Parece que uma coisa vai destituindo a outra, enfraquecendo a outra, tirando energia da outra. Então, a gente pode assumir, olha, a gente não está conseguindo ainda fazer um novo, que é o que a gente ainda não conhece. Então, a gente vai fazer o velho em condições mais favoráveis. Então, vamos fazer um condomínio rural e dali a gente vai vendo o que é possível, né? Mas não é uma vila comunitária. É uma vila de vizinhos, e vizinhos é aquele que a gente merece, aquele que a gente trouxe do urbano, a gente vai materializar ele agora no rural. Dali pode um monte de coisa mudar, mas tem que estar consciente que a base é essa, que a base está sendo essa. Estamos com o pé no velho, porque estamos com medo do novo. Porque o novo é o desconhecido. Não adianta fazer o novo na mente primeiro. O novo vai ter que ser feito na experiência. Dá também para fazer de outra maneira. Dependendo do estado que você mora e da cidade, você pode, porque o Brasil não contempla ecovilas. Então, você vai ter que entrar de alguma maneira com uma associação para poder praticar uma ecovila. Ou coisa parecida. A gente não nomeia aqui ecovila porque não sente essa necessidade, mas estaria dentro de princípios de uma ecovila, né? Então, você pode fazer o seguinte também, iniciar, comprarem juntos uma terra e todo mundo, cada pessoa ali, fundadora, tem o seu nome na escritura geral. E ela não é parcelada. Você não pode fazer com que... você não divide em lotes. Porque você até poderia dividir em lotes se a terra for bem grande e ficar pelo menos 20 mil metros para cada pessoa. Aí você pode. Então, é uma terra gigante. Vamos comprar isso juntos. Vamos, e cada um fica com 20 mil metros. Cada um vai ter a escritura desses 20 mil metros, né? Mas, de novo, você está trazendo uma vizinhança. Mas você pode fazer, e aí sim, que lindo, né? Eu poder acreditar que eu tenho controle de escolher a minha vizinhança. Porém, se alguém desistir e quiser vender o seu lote, vende para quem ele quiser, né? Então, essas são experiências que eu acredito que elas são pé aqui, pé lá, e que, de repente, é válido para o tempo e espaço de cada um. Essa outra experiência, que é todo mundo comprar junto uma terra e ter todo mundo um nome nessa escritura,
e fazer acordos internos para ocupar essa terra e que não seja esses acordos que vai te levar a desmembrar e você ter escritura no próprio nome, né? Mas são acordos internos, olha, você usa esse espaço, você usa esse, aqui é o espaço comum. Começa a ficar bem interessante, mas a gente tem que ter consciência que o que estamos fazendo é algo radical. E tudo que implica essa radicalidade implica um deslocamento interno. Isso quer dizer o quê? Eu preciso mudar alguma coisa em mim. Então, não dá para eu trazer toda essa inovação e chegar com o meu eu velho, cheio de justificativas, de proteção, de ataques, para poder conviver de uma maneira repetindo um padrão que você já traz. Então, tomar essa consciência. É lindo poder fazer isso, né? Qualquer uma dessas maneiras é lindo de fazer, porém nenhuma dessas maneiras é que vai fazer a mudança acontecer. Qualquer uma dessas maneiras vai exigir a percepção do que é que a gente está criando e o quanto isso implica uma mudança interna. Porque tem coisas que são insustentáveis num processo como esse. Tem coisas que são sustentáveis num processo da maneira social que a gente vem vivendo até hoje, mas elas são insustentáveis num processo comunitário. Hoje em dia, num prédio, você pode... seu vizinho tá fazendo barulho depois das 10, até as 10 você tolera, mas depois das 10 não dá mais para tolerar, e você pode chamar o síndico. Você tem esses recursos para poder sempre colocar um intermediário. Processos como esse é assumir que não tem intermediário, que as relações são olhar um para o outro, pedir ajuda, receber ajuda, se colocar nessa abertura de transformação. Onde não cabe, por exemplo, coisas como... quando a gente tem propriedade privada, a gente acredita que existe a possibilidade de a gente falar assim, esse sou eu sou assim. Casou comigo já sabendo que eu era assim, me aguente assim até o fim. Casou em qualquer sentido, como sociedade, como parceria, como casamento. Nessa radicalidade de sair da ideia de propriedade privada, não tem essa possibilidade, porque não tem essa propriedade privada do eu. Esse eu é algo que está sempre em criação, e não uma propriedade privada que ela vai sendo sustentada por você ter propriedade privada do patriarcado, da escritura de uma terra, do contrato de um casamento, de um contrato de uma sociedade, propriedade privada. Então, o eu é uma propriedade privada que eu vou sustentando. Este eu, ele tem que entrar numa flexibilidade, ele tem que entrar num campo de aprendizagem, num campo de criação, de transformação, se você quiser ter outra realidade. Agora, esse querer já saiu das nossas mãos, porque a não ser que o ser humano tenha sido criado nessa terra para destruir, com a missão de destruir a terra e todos os seus seres sencientes, a gente não tem mais escolha, a gente tem que mudar. A não ser que a gente tenha essa missão. Viemos para esse mundo para destruir a terra, para que surja algo mais interessante. Eu não banco essa missão, que eu não sinto... No meu alinhamento cérebro, útero, coração, não ressoa essa missão de destruir esse planeta. Então, eu não banco mais esse caminho social que a gente criou de destruição. Então, não é uma escolha. Eu não posso escolher algo que não é mais uma escolha, né? E talvez a humanidade se dê conta também que não é essa escolha da humanidade, então ela não tem mais escolha. Precisa fazer a mudança. E fazer a mudança não é continuar com propriedade privada. E propriedade privada começa no eu. Propriedade privada não começa na assinatura de uma terra, de uma escritura, de um casamento. Começa com o eu.
eu acredito que esse eu existe dessa maneira tão defensiva, que está sempre atacando para se defender. É dessa maneira que eu me relaciono com as pessoas, sempre no ataque, na defesa, na adrenalina, ou na ingenuidade de que eu preciso ser uma pessoa boa e vai dar tudo certo, porque a pessoa boa, ela precisa trazer a sombra junto, porque tudo que é luz reflete uma sombra. E a pessoa boa não quer olhar para a sombra, porque a sombra, Deus me livre, vai mostrar que eu não sou uma pessoa boa. E se eu não olhar para a sombra, ela me atropela, ela aparece fora. Então, não tem saída, não tem como ser uma pessoa boa sem carregar o mal junto, não tem como ser uma pessoa do bem sem carregar a destruição junto, não tem... É destituir tudo isso, é destituir essa polaridade, é dissolver essa polaridade e entrar num campo de integração, que acabou, não é? Não estamos falando do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Estamos falando de um olhar mais amplo, mais amplo. Se estamos assumindo uma terra que precisa ser regenerada, uma terra totalmente degradada, é esse o nosso olhar, é isso que nos guia. E não um conforto pessoal, e não o meu hábito que eu preciso, e não um eu que é assim, né? E isso é muito possível conviver da maneira saudável, de uma maneira criadora, de uma maneira alegre para o ser humano. Não é que o ser humano agora vai se sacrificar, vai voltar a viver em cavernas para poder estar em conexão com a natureza. Não, pode fazer se você fizer, pode fazer de concreto, um bloquinho ali de concreto lindo para você morar bem protegido de tudo que você imagina, proporcional ao tamanho que você precisa regenerar. Então, antes de material ecológico, antes de ecovilas, antes de acordos acreditando nesse lugar tão antropocêntrico que acredita que a gente agora não veio para destruir o mundo, mas agora a nossa missão é salvar o mundo, né? Antes de qualquer coisa dessa, é destituir, integrar, transmutar essa propriedade privada do eu que a gente vem carregando. Então, é muito claro no nosso processo aqui da criação da Vila 11 que a força está na nossa imaterialidade e não na materialidade. É uma terra pequena, é uma terra degradada, é uma terra com vizinhos, é uma terra que cabe poucas pessoas, é uma terra inclinada, da beira de uma represa que secou. O material não é o nosso forte. O material não é o nosso forte. Ninguém aqui é especialista de nada, mas todo mundo aqui está muito afim de ter cada vez mais clareza dessa comunhão ser humano e terra. Então, a gente precisa de um banheiro, que banheiro é esse? A gente precisa de uma casa, que casa é essa? Mas o que realmente nos sustenta aqui, o que realmente está nos juntando, nos unindo, é a imaterialidade da história. É o processo imaterial que nos traz os princípios, o nosso manifesto, o nosso compromisso em colocar os dois pés na criação, os dois pés na era de Aquário, os dois pés na integração das coisas, né? Então, como esse limite nosso aqui não pode limitar a energia de muitas pessoas que vieram com o desejo de fundar a Vila 11 com esse grupo, mas não cabe todo mundo que tem essa vontade, aqui a gente inicia um outro movimento, um movimento de vilas em rede, da gente ampliar, terem outros iniciadores, outras terras, outras regenerações a serem feitas, outros processos
e cada um encontrando a sua imaterialidade mais possível para cada grupo, que pode ser desde uma vizinhança aqui, né, de um caminho de uma terra vizinha nossa, que pode ser em qualquer outro lugar do Brasil, qualquer outro lugar do mundo, e que a gente possa se apoiar, possa se sustentar, possa colaborar uns com os outros, desde a experiência material, imaterial, social, intercâmbios, e que essa rede se fortaleça. Então, esse é o convite. É um convite, todos nós sabemos que a gente nasce bem ignorante, que a gente precisa, ao longo da vida, ir aprendendo as coisas que somos ignorantes. Mas a gente tem uma lei na nossa cultura que a ignorância é santa, porque a ignorância, ela te dá um lugar cômodo para você não se aquietar e ter que levantar a bunda da cadeira e fazer coisas. Então, a gente trouxe um lugar, a ignorância é santa, e ela é mesmo, porque você pode respirar um pouco mais, mas essa nossa ignorância já está nos levando ao limite da vida nessa terra, né? A gente já envenenou demais os alimentos, poluiu demais o ar, poluiu demais as águas, que são as nossas mães, que é aquilo que nos sustenta, que é aquilo que nos nutre. E logo a gente também está se envenenando. A gente já se envenenou demais nessa sociedade capitalista selvagem, da separação, da propriedade privada. Então, essa nossa ignorância que nos permite ainda viver dessa maneira, ela já não é mais sustentável. Então, também não tem mais esse lugar confortável da ignorância santa. A ignorância agora, ela já é algo que não tem mais espaço, né? Então, o convite é para a gente assumir a nossa ignorância. E para sair da ignorância, é preciso arriscar algo que é novo. E para ser novo, é algo que a gente não conhece. Então, ela não é baseada em dogma, ela não é baseada em leis elaboradas para nos proteger. Elas não são leis de ataque. As leis já estão todas aí muito, muito claras. As leis da natureza que dá, e basta a gente olhar para elas e ampliar nossa perspectiva para entrar em contato com essas leis, né? E não criar leis sobre essas leis como se a gente fosse o dono da terra. Então, fica aqui esse convite. A gente tem esse grupo no Telegram, Vilas em Rede. Vocês têm o meu contato pessoal, e qualquer coisa que, tanto como grupo, a gente pode pensar juntos, como um contato pessoal, para poder, sei lá, alguém que está querendo iniciar e querer conversar de uma maneira mais específica, estou super à disposição para a gente poder fazer essa conversa, porque eu tenho bastante... sinto que eu tenho essa energia disponível, voltada para outras pessoas que queiram iniciar, fazer iniciações. E aí poder trocar junto. Não vou poder... Posso trazer a nossa experiência e o nosso processo, mas só de pensar juntos, né? Não é um curso, porque a gente está fazendo também, mas só de pensar juntos, a perspectiva se amplia. Então, era esse o convite que eu queria fazer, para fazer essa passagem do convite Vila 11 e para o convite agora Vilas em Rede. É abundância, né? Só amplia, as coisas só ampliam. Isso também dá para fazer de uma maneira na zona urbana. Não é que a gente está inventando nada, isso já é feito há muito tempo. Isso isso os nossos ancestrais, é assim que eles faziam, né? Não estamos inventando nada. Mas essa passagem dos dois pés nesse velho mundo para os dois pés nesse novo a ser criado. E por que é novo? Porque o velho está destruindo.
essa passagem é que é nova para a gente, porque nós nascemos nesse sistema já super desenvolvido, nesse sistema patriarcal, de neoliberalismo, de capitalismo selvagem. A gente nasceu nele, já muito bem constituído. Então, para nós é nova essa mudança. Para o nosso espírito é bobagem, né? Não tem nada de novo. Mas para a gente isso é novo. Então, é desse processo, desse novo que a gente tem que assumir, que somos ignorantes como formação de sociedade, é com essa imaterialidade que nasce o Vilas em Rede. Então, deixo aqui aberto, se alguém quiser trazer alguma questão, alguma colaboração, está aqui aberto para seguirmos essa conversa, que eu sugiro, ela vai ficar até às 10, para eu poder aqui seguir na preparação do acampamento de adolescentes que a gente vai começar amanhã. Carlos, você abriu o microfone? Espera aí que não dá para te ouvir. Sou só eu que não estou ouvindo ele? E agora, tá ouvindo? Sim. Sim? Sim. Eu vou contar um pouco numa experiência aqui de Natal que eu estava tentando com umas pessoas, assim, baseada numa experiência que eu tive no passado, que foi com uma ONG que a gente criou na década de início de 2000, e essa ONG ela surgiu a partir de uma vontade, né, uma iniciativa de poucas pessoas, eu era uma delas, eram 3 pessoas, de criar um projeto para atender as crianças em situação de risco social da vila de Ponta Negra. E só que surgiu assim, a partir da iniciativa de escrever um projeto para conseguir os apoiadores. E deu muito certo na época. A gente conseguiu fazer o projeto com um ano, tinha 3 frentes né, de trabalho com as crianças, bem interessante. Depois eu precisei ir para o Rio de Janeiro, cuidar do meu pai, e aí, quando eu voltei do Rio de Janeiro, 3 anos depois, 4 anos depois, a ONG não se sustentou. Então, essa vontade da gente sair desse lugar que a gente está, desse mundo que você tanto fala que já perdeu a validade, me estimulou a alimentar isso dentro de mim e compartilhar com as pessoas. E é nesse compartilhar que a gente vai atraindo, vai juntando as pessoas com as mesmas ideias, né? E aí, num trabalho de constelação familiar, que eu participei de 7 dias de constelação familiar Cabeça de Dragão, que trabalha com o zodíaco também, a astrologia, né? As meninas, eram só meninas, só tinha eu de homem, elas se empolgaram com a minha fala um dia lá, e disse, Carlos, poxa... Aí uma delas falou assim, olha, é a 3ª pessoa que me fala isso essa semana, Carlos, vamos fazer uma reunião. Isso foi no final do ano de 2019. Aí, no início de 2020, ela me catou, a Lara, e disse, Carlos, eu marquei uma reunião, me pegou meio de surpresa, disse, beleza, vamos lá. E, assim, eu tinha um discurso que eu comecei a sentir que eu estava peixe fora d'água, porque eu acreditava que se a gente escrevesse, a gente não tinha recursos, aí o universo trouxe uma terra para a gente maravilhosa, a 30 quilômetros de Natal, com um rio, que aqui é raro o rio aqui no Nordeste, e de 18 hectares por R$1,50 metro quadrado, com escritura, e saindo por 290 mil a área total, a área linda.
E aí eu falei para elas, olha, a gente poderia se juntar. Elas montaram um grupo e começou a vir muita gente, muita gente. De repente eu vi assim, tinha 30 pessoas no grupo, e pessoas que tinha pessoas que não tinham muito a ver, sabe? Tinham ideias assim completamente diferentes, mas enfim, eram pessoas simpatizantes da ideia e tinha um grupo pequeno de trabalho. Aí eu falava, olha, a gente pode tentar juntar a galera toda, comprar o terreno, mas e aí? Com que recurso a gente vai fazer qualquer coisa? A gente não vai ter recurso. Então, eu baseado na minha experiência da década de 20, de 2000, eu disse, vamos construir um projeto, um escopo, e vamos buscar os apoiadores, porque eu penso assim, sabe, Ana, nesse momento em que o mundo está, em que as pessoas estão acordando, que é na Europa principalmente, né, que estão com uma nova visão tem até uma palavra, o decrescimento, né, pós-desenvolvimentismo, né, que é para se voltar para os valores mais de Gaia, humanos, assim, é um momento propício para arranjar apoiadores. E o Brasil, eu sempre penso assim, o Brasil é a menina dos olhos do mundo, né? Por aí, né? Porque a gente é um país que as pessoas simpatizam muito, tem muita preocupação com a nossa natureza. E as meninas não perceberam isso e não construíram o projeto comigo. Eu insistia, vamos sentar. Eu não sou acadêmico, né? Não fiz faculdade, eu trabalho com bambu há 16 anos. E aí eu disse, elas são recém-formadas da faculdade, vamos sentar, construir um escopo, um projeto. E não rolou. Aí eu comecei a me sentir peixe fora d'água, e elas decidiram comprar o terreno. Aí apareceu um apoiador, um americano, querendo investir na grana, um cara super interessante, um músico, um cara jovem, mas elas não... Eu não sei se eu que estava viajando, por isso que eu estou levando isso a vocês, assim, até para saber da tua experiência enquanto é um processo um pouco ao contrário, né? A gente não tem a terra, mas a gente tem as ideias, então temos pessoas capacitadas, vamos construir um projeto lindo e maravilhoso e vamos buscar as pessoas que possam nos apoiar. E aí eu saí fora, elas entraram numa de comprar terra, e eu disse, olha, vocês vão comprar terra, mas com que dinheiro que vocês vão ter para cercar, para fazer poço? Mas, enfim, eu me desvinculei. E aí você me surgiu assim, desde que eu vi a jornada da travessia, como acho que acho que eu falei esses dias aí, como um dos requisitos mais importantes para uma ecovila dar certo, que é a gestão de conflitos, né? Você é uma pessoa com esse dom. E aí, por isso que eu me empolguei. Eu cansei um pouco aqui de Natal. Eu disse, acho que eu vou entrar em luto aqui em Natal, vou deixar Natal e vou embora para o Sudeste, que é minha... Eu já morei em São Paulo, eu sou lá do Cabo Frio, eu vou para o Sudeste. E falei com a mãe da minha filha, que a gente separado, e ela disse, olha, agora no virada de ano, interessante, eu pensei a mesma coisa, embora para o Sudeste. Eu disse, pô, beleza, vamos pegar nossa filha, a gente pode morar separado lá, mas a gente não separa da menina. Mas, enfim, aí é isso que eu quero trazer, assim, essa terra, eu não sei se foi comprada, eu não sei se esse projeto é para acontecer aqui em Natal, eu não sei se eu vou embora de Natal com minha habilidade de bambuzeiro, que é maravilhosa, e contribuir para uma ecovila por aí, eu não sei, sabe? Assim, mas se tivesse pessoas com coragem de escrever um projeto, entendeu? Para trabalhar, para conquistar esses corações no mundo aí, a fim de patrocinar projetos, que tem gente querendo patrocinar projetos, instituições, eu repensaria em Natal, entendeu? Uhum. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Sim, obrigada, Carlos. São muitas possibilidades. E essas possibilidades têm que estar alinhadas o tempo todo com isso que você falou, com a capacidade de ação sobre elas. É muito importante a gente caminhar as nossas palavras. Então, aquilo que a gente fala é porque a gente já caminha, e aquilo que a gente está falando precisa caminhar naquilo. Isso é, isso é bem importante, isso é bem essencial. Eu vejo que o nosso furo sempre é esse lugarzinho de justificar, de falar, bom, eu sei que é assim que eu deveria fazer, mas espera aí, tudo tem seu limite, e aí eu justifico por que eu não estou fazendo daquela maneira. E isso com tudo, com tudo. E eu sinto que esse é o alinhamento essencial
da gente pensar, sentir, agir. Por isso que eu integro bastante esse alinhamento útero, coração, cérebro, que são essas forças, né, que representam esse pensar, sentir e agir no mundo, muito alinhados. E para isso não tem, quando você fala, né, eu não sou uma mediadora de conflitos. Eu olho o conflito para ele ser integrado e dissolvido, e não resolvido, que é diferente, né? Toda vez que eu resolvo um conflito, eu tenho um outro conflito me esperando. E quando eu vou dissolvendo o conflito, eu vou tendo espaço aberto, vou tendo campo de criação. E nesse campo de criação é que a ação acontece. Então começa a alinhar. Nunca uma coisa é feita, para mim, nesse alinhamento, nunca uma coisa é feita com uma finalidade. Porque aí os fins justificam os meios e os meios a gente vai justificando. Então, eu trago esse processo pelos princípios. Princípio não é nem começo nem fim. Princípio é uma base, princípio é um meio. Então, quais são os princípios? E aí, o ego, o superego, os traumas, as marcas, os assuntos pendentes, todos vão vir à tona na nossa vida, porque é isso que a gente vem fazendo desde que a gente nasceu. A gente vem se relacionando com assuntos pendentes, né? Eles vão se apresentar e, para mim, esse momento todo assunto pendente que se apresentar tem que ser dissolvido. Para a gente viver no presente, no aqui e no agora. E o aqui e agora não tira a visão desse contínuo que a gente chama de futuro e nem despreza essa experiência que a gente chama de passado. Esse presente é coexistência de futuro e de passado. Então, não deixa nada de fora, não tem ingenuidade nisso, né? Vem uma inocência, que é reconhecer a nossa ignorância e se abrir para sair da ignorância, e não se acomodar na ignorância. Mas não vem a ingenuidade de acreditar que está tudo aí feito. Está tudo para ser feito, né? Então, os princípios que a gente pode aqui contribuir com Vilas em Rede é de que não tem finalidade. Não é para salvar o mundo, não é para... Quando a gente regenera aqui a Terra, não é uma finalidade, é uma não escolha. Você vive numa Terra degradada, você não tem escolha, a não ser que você acredite que o ser humano veio para a Terra para destruir a si mesmo junto com toda a galera. Então, você não tem escolha. A única coisa que você tem... Você vê a louça suja, você não tem escolha. Vai lavar a louça. Em vez de ficar discutindo os acordos e a louça vai ficando ali, né? Então, Carlos, esse é um processo que não é intelectual, esse é um processo humano. Então, não precisa fazer faculdade para isso, não precisa ler filósofo para isso, e pode fazer faculdade, pode ler filósofo, porque tem muitas pessoas vibrando nisso, né? Mas esse é um processo humano, que eu estou fazendo algo com um fim, então eu sei que eu não saí do ciclo vicioso do sistema capitalista. Porque mesmo que o meu capital seja outros benefícios, que não seja dinheiro, mas que seja poder, que seja hierarquia, que seja legitimidade, pertencimento, reconhecimento dos outros. Esse capital que nos sustenta nesse ciclo vicioso só muda de concretude de que capital é esse. Então, pode ser que o meu fim seja mais nobre, porque o meu fim é salvar o mundo e não engordar minha conta bancária. Mas eu estou na finalidade. E se eu estou na finalidade, eu vou atropelar um monte de gente. Se eu estou na finalidade, eu vou fazer um monte de besteira, porque os fins justificam os meios. E eu vou, inclusive, fazer muita coisa que o sistema capitalista selvagem faz, só que para o lado do bem. Acreditando na ingenuidade,
na ignorância de que a gente está fazendo diferente. E é diferente, mas é igual. Mas claro que resulta diferente. Eu matar um monte de gente para poder salvar a Amazônia resulta diferente do que eu matar um monte de gente para destruir a Amazônia. Mas, em último, eu estou matando um monte de gente. Então, quando a gente sai das finalidades e quando a gente entra nesse alinhamento e olha em volta e fala, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí não pode desconfiar disso. Uma coisa que eu fico fazendo muito é esse equilíbrio entre hemisfério direito e esquerdo do nosso cérebro. Porque a gente sabe que eles são personalidades diferentes. Se eu tiver um derrame de um dos lados, eu vou me tornar outra pessoa. E se eu tiver um derrame dos dois lados, eu vou me tornar outra pessoa. Quer dizer, a minha personalidade, ela está ali nesses hemisférios. E a gente sabe que a nossa cultura, a nossa sociedade supervaloriza o hemisfério esquerdo e desqualifica o direito. E eu não quero desqualificar o esquerdo para qualificar o direito, porque os dois me faz existir. Então, eu não quero tirar um do outro. Então, eu mantenho o esquerdo bem vivo, bem ativo, que é esse que consegue elaborar coisas, que é esse que consegue fazer iniciativas, e o direito bem ativo também, que é esse que fala assim, é isso que você tem que fazer. E eu não ponho em discussão. Então, quando intuitivamente me surge iniciar uma vila, eu não ponho em discussão com o esquerdo, mas vamos ver, o custo-benefício, se tem dinheiro, se não tem. Não, é assim, se vira, hemisfério esquerdo, se vira. É essa a necessidade do momento, fazer isso acontecer. Aí eu vou ficar na ingenuidade de que se eu sinto isso, tudo vai cair na minha mão. Não, vou ter que trabalhar. Mas eu estou trabalhando a serviço. O meu hemisfério direito está a serviço da existência na Terra, inclusive a minha. E meu hemisfério esquerdo está a serviço do hemisfério direito. Porque ele vai lá e consegue elaborar e consegue fazer as coisas acontecerem. Então, eu diria isso, só fala me desperta isso. A gente se liberar das finalidades, conseguir reconhecer que estar na finalidade, independente dela ser melhor ou pior, é a mesma energia que sustenta o capitalismo selvagem, e essa nossa atitude de destruição. Então, é finalizar esse lugar, é vir para a presença, e da presença vir para essa integração do hemisfério direito com o esquerdo. Olha, a gente é tão polarizado nos nossos hemisférios, que é que a gente projeta no mundo. Não tem nada mais... Talvez a gente nunca tenha vivido uma sociedade tão polarizada como a de hoje, aonde você acredita que a ditadura da direita e a ditadura da esquerda, qualquer uma delas vale a pena viver, e nenhuma delas vale viver, porque são ditaduras, mesmo que seja de esquerda, né? E muito menos viver no meio, porque aí no meio você não está nem na direita nem na esquerda. O negócio é integrar todas as possibilidades e olhar para fora. E a gente vai saber o que fazer. Se a gente estiver integrado, se a gente sair dessa ilusão de que a gente veio aqui para destruir o mundo e a gente estiver integrado, tá óbvio, tem uma terra para regenerar, é isso que você vai fazer. Tem uma terra já paraíso, já completamente regenerado, o que você tem que fazer? Olhar para as relações, que elas estão elas estão precisando de regeneração, né? Que é isso que você trouxe como central. Nada mais importante do que as relações. Não tem nenhum projeto mais importante do que as relações. Então, se as relações não estão acontecendo, não tem o porquê estar casado, não tem o porquê estar sócio, não tem o porquê estar na vila, não tem o porquê nada, se as relações não estão acontecendo, né? Aí vai lá se viver a sua ilusão, o seu mundinho autodestruidor e pronto, paciência. É isso. Mas se não cuidar das relações, com todo mundo, com todos os seres. E esse é o nosso maior desafio, olhar para as relações, né? Então, a imaterialidade que a gente traz como colaboração de sustentação das vilas em redes é esse cultivo das relações. Mas também
vão ter várias outras necessidades. Diga. Eu acho que passa muito pelo coração, né, Ana, em acreditar. Eu cheguei a um ponto, assim, que eu disse assim, eu não vou esperar, até falava para uma amiga minha muito próxima que estava no projeto, eu não vou esperar uma finalidade, eu vou viver a experiência por si só. Está sendo uma experiência enriquecedora, foi para mim, né? Tanto é que eu estou dando continuidade nas minhas ideias, não deixei de acreditar nas ideias. A gente ia montar uma associação, tudo isso, porque essa questão de viver a experiência sem buscar um fim, a experiência por ela própria, me traz até um pensamento que esses dias, com relação com um terreno que eu comprei na beira de um rio aqui, próximo, por trás da Barreira do Inferno, e que foi um momento de empolgação, era uma área de patrimônio da União, não era da Barreira do Inferno, mas era do município, que é na beira do rio, e aí eu descobri assim, a gente compra uma terra não por direito de propriedade em cima dela, mas pelo direito de cuidar dela. A gente não é proprietário, a gente tem... Acho que quando a gente tem a oportunidade de investir numa terra, então a gente deveria pensar assim, a gente está comprando um título de ter oportunidade e a responsabilidade e o direito de cuidar da terra, né? Se a gente perder ela, é como você falou, é a mesma coisa que investir anos numa faculdade, que às vezes investe em uma faculdade particular e chega no final, diz, não era isso que eu queria. E a gente não sofre tanto, mas como é uma terra, as pessoas, perdi uma terra. E tem gente que está cheia de terra aí, que está sendo invadida, não faz nada com a terra. Então eu vejo muito por aí, sabe? A gente... Sim. Claro. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Carlos, porque realmente são muito... nos nossos processos todos aqui, tem aparecido muito mais mulheres do que homens, né? Mas para os homens, e para você que é homem, eu gostaria de lembrar que esse alinhamento cérebro, coração e útero também pertence aos homens, porque se você não tem um útero físico aí dentro de você, você tem o útero de onde você veio e você tem o útero de que te rodeia. Sua filha, sua ex-companheira, essas outras mulheres que chegam junto. Então, sempre inclui o útero, porque isso vai te dar uma visão muito mais ampla desses processos. É essencial. A humanidade, enquanto a gente não trouxer o útero de volta à vida cotidiana, porque é a energia sexual, a energia de ação no mundo, né? Essa vibração constante que o útero faz em todas nós mulheres e em todos os homens que já passaram necessariamente por um útero, é com isso que a gente tem que ter em mente também. Porque eu tenho certeza que vão acabar quando os homens reconhecerem o útero em si, vai acabar essa polaridade feminina e masculina e a gente entra de vez nessa androgenia que nos espera ali na esquina, né? Obrigada, Carlos, por ser um homem que vai olhar pelos úteros ao seu redor e assumir que sem ele você também não se alinha, né? Obrigada, querido. Bom, a gente está lá nesse grupo do Telegram, esse grupo é aberto para todo mundo que quiser participar e dali entrar em experiências de compartilhar, de pedir apoio para movimentos. E também me coloco pessoalmente à disposição para alguém que queira fazer alguma iniciativa para a gente poder trabalhar isso. O canal do Telegram, alguém consegue colocar aqui qual que é? Porque daí a pessoa pode entrar nele, né? Mas chama... Eu acho que também dá para entrar ali, né? Se você procura Vilas em Rede. Porque eu acho que ele está aberto. Eu vou ver, tá? Porque como Podemos colar o link aí no... Isso. Não sei se é interessante. Eu vou ver interessante. Se eu pego... E aí eu vou colocar ele ali... se por acaso, eu não sei se eu criei ele privado, eu não sei se eu nem saberia fazer isso, mas eu vou ver se ele tiver, para ele ficar público, tá? Então vamos ali, a Kelly colocou e eu vou cuidar também dele estar público ali para qualquer pessoa poder acessar, para a gente
fortalecer mesmo, não tem outra, não tem, queira ou não queira, a gente vai precisar pôr os 2 pés nesse outro modo de viver e tem que ser espalhado pela terra, ninguém vai se salvar sozinho no cantinho aqui em Piracaia, tem que ser espalhado pela terra e é lindo ver que chegou. A gente desejou tanto esse momento, ele chegou. Aí a gente fala, nossa, mas está muito rápido. Não, a gente está há muito tempo fazendo isso. Antes de nós, outras pessoas, antes dessas pessoas, outras pessoas fazendo essa transição para poder sair desse mau encontro que o ser humano teve nessa terra, né? Claramente ele viveu um mau encontro que desviou ele da própria natureza e do convívio com toda a natureza. E esse é o resgate do momento. Então, eu vou cuidar do Telegram ficar público e vamos seguindo, então. Aqui estamos iniciando, fundando o Vilas em Rede, com todos aqui participando, e a gente faz disso a nossa conexão mais palpável, né? Tudo bem? Seguimos? Então, um beijo muito grande e nos vemos muito em breve. Qualquer um também que queira chamar algum encontro, fique à vontade de perguntar se o Zoom aqui do Muda estiver à disposição, vai estar sempre disponibilizado para os encontros de qualquer iniciativa de qualquer pessoa. Um beijo!